Daí, pessoal, mais uma resolução. As soluções da equação 4 seno ao quadrado de x mais 8 seno de x mais 13 igual a zero, no intervalo que vai de 0 a 2π, são arcos de que quadrante? Bom, então eu tenho uma equação trigonométrica que é 4 seno ao quadrado de x mais 8 seno de x mais 3 igual a zero. E aí então eu preciso descobrir esse valor de x, né? Preciso descobrir esse arco, porque ele quer saber em que quadrante estão ou está esse x, esse arco. Isso para o intervalo de 0 a 2π, que significa uma volta, ou a primeira volta. Então, dentro da primeira volta, eu quero saber em que quadrante se localiza esse valor do x. Bom, como que eu vou proceder aqui? Eu vou usar um recurso de mudança de variável, né? Vou pensar aqui, ó, seno de x, e aqui eu tenho seno de x. Então, esse seno de x eu vou chamar de y. Seno de x, vou chamar de m, para não confundir com a variável com y, eixo vertical, enfim, eu vou chamar de m. E agora eu vou então fazer a substituição. Fica 4 seno ao quadrado de x, seno de x é m, então fica 4m ao quadrado, mais 8 seno de x é m, 8m, mais 3 igual a zero. Aí eu tenho uma equação do segundo grau, que eu vou resolver por Bhaskara, porque o meu a aqui, ó, ele é 4, eu até consigo dividir o 8, que é o b, por 4, daria 2, então ficaria 2m, mas o 3 não é divisível por 4. Né? Então isso significa raízes, ou pelo menos uma delas, raiz racional, raiz quebrada. Então fica difícil resolver por subproduto. Então vou fazer por Bhaskara. M igual menos b, menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 3, isso sobre 2 vezes o a, 2 vezes o 4. M igual menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 4 vezes 3, isso vai dar 16 vezes 3, 48, menos 48, divide por 2 vezes 4, 8, m igual menos 8, mais ou menos, raiz de 64 menos 48 dá 14, 16, divide por 8, então eu tenho aí que m é igual a menos 8, mais ou menos raiz de 16 é 4, e aí divide por 8. Venho para cá, vou ter o m1, que é menos 8, mais 4 sobre 8, e o m2, que é menos 8, menos 4 sobre 8. Menos 8 mais 4, isso vai me dar aí menos 4. Menos 4 oitavos, que é menos 1 meio. E aqui eu tenho menos 4 com menos 8 com menos 4, menos 12 por 8. E isso vai dar aí, simplificando por 4, menos 3 meios. Ok, então aí, ó, esses são os valores do m. Aí não esquece que o m vale seno do x. Então aqui, ó, seno do x igual a m, seno do x igual a m. Então,
seno do ângulo x igual a menos 1/2. Ok, então o seno do ângulo está sendo negativo, menos 1/2. Então, aonde que eu tenho seno negativo? Dentro da primeira volta. Bom, dentro da primeira volta, ó, deixa eu fazer aqui embaixo, ó, um esboço do ciclo trigonométrico. Olha só, aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. E o eixo dos senos é o eixo vertical. Tá aqui, ó, esse é o eixo dos senos. Então, na parte de cima eu tenho positivo para seno, ou seja, primeiro e segundo quadrante são positivos. E o terceiro e quarto, que estão na parte de baixo do eixo vertical, que é o eixo dos senos, correspondem então aos valores negativos para seno. Então significa que terceiro e quarto quadrante são os quadrantes para negativo. Então, por enquanto aqui, eu estou no terceiro ou quarto, terceiro e quarto quadrantes. E no outro valor de m, eu tenho seno de x igual a menos 3/2. Também é negativo, só que não existe um seno, ou não existe um ângulo cujo seno é menos 3/2. Por quê? Porque menos 3/2 é o mesmo que 1,5. E a gente sabe que o seno, assim como o cosseno, ele varia da onde até onde? Varia de menos 1 até 1, já que o raio aqui do ciclo trigonométrico é igual a 1. Isso vale para seno e para cosseno. Então, não existe seno, não pelo fato de ser negativo, que existe seno negativo, a gente viu, né? Terceiro e quarto quadrantes. Mas o valor menos 1,5 não existe para seno. Portanto, ficamos aqui com o valor válido menos 1/2, e sendo negativo, esse x tem que pertencer ao terceiro ou quarto quadrantes, e aí eu fico com a letra D, ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.